Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 66. Eu queria gritar, mas só chorei. Bom, começa esse episódio pelo óbvio. Sim, há positividade tóxica no setor de impacto, a gente precisa reconhecer isso. Sim, há lideranças tóxicas e práticas deploráveis no nosso setor, no que eu costumo chamar de fantástica fábrica do impacto socioambiental. E sim, há pouco espaço para visões mais críticas, como eu faço aqui. E, em geral, essas visões são interpretadas como pessimismo, como mimimi e afins. Nessa esteira, há pouquíssimo espaço para falhar, para falar sobre erros. Afinal, só cabe sucesso aqui no nosso setor. Por acaso, você falar sobre erros enquanto o que bomba no nosso feed são líderes do impacto engajados, felizes, né, desfilando em eventos, premiações, casos de sucesso. Afinal, tem espaço para a gente construir conteúdo diferente deste? Pois é, esse é o suco desse episódio número 66. Eu confesso, é um suco meio amargo, mas necessário. Afinal, a vida não é também cheia de amarguras e alegrias? As duas coisas. Coisas positivas, coisas negativas. Isso é viver, não é mesmo? E os tempos atuais? Como é que a gente está nele, né? Inserido nesses tempos atuais? Não podemos ficar tranquilos em nossas lindas organizações e projetos? Podemos bater no peito e nos vangloriar com o nosso heroísmo bege de que nós e nossas organizações e projetos são foda e que nós sabemos fazer impacto melhor que os outros? Pois é, lembrando que a gente vive tempos de emergência climática, trabalhos precarizados, né, um advento aí de uma extrema direita cada vez mais raivosa, fake news, guerras, endeusamento de gente imbecil travestida de opinião, coachings piramidais, quânticos e por aí vai, tá? Tempos de esse monte de coisa e tempos também de belezas, obviamente. E como é que fica o Brasil nesse rolê? Bom, o suco de Brasil segue bastante amargo, não é mesmo? Nosso país segue sendo relegado a um projeto de futuro que não chega nunca. No entanto, o capô de bizarrices, né, foi aberto com tudo. Nos últimos anos, né, isso foi muito emblemático. Saíram aí, levantaram a tampa do esgoto dessas bizarrices, e aí, de defesas de nazismo, de submissão das mulheres, de racismo, de homofobia e tantos outros crimes, né? Vamos colocar a real aqui. De um lado, isso rolando, essas bizarrices, e do outro, nós aqui na nossa bolha do impacto, pregando que a sociedade brasileira é mais generosa, é mais solidária. Sério, gente. Eu não consigo olhar para isso e não ficar decepcionado com um monte de colegas isentões aí no nosso setor do impacto, um monte de estrelas, né, de egos do setor que passam pano diariamente para esse suco amargo de Brasil, que passaram pano nos últimos anos e seguem em cima do muro aí nesse momento. Decepção, né, com tanta gente que atua num setor que prega transformação, que prega um mundo melhor, mais solidário, mais transformador, de blá blá blá, mas que passa pano diariamente para situações bizarras, né? E todo dia a gente tem, né, uma série delas. Pois bem, tudo isso acontecendo e eu aqui na praça buscando forças para seguir em frente, buscando me abastecer de esperanças para seguir nessa caminhada. Tá, mas da onde que a gente tira forças para seguir em frente? É um pouco essa o carro abre alas da reflexão que eu proponho nesse episódio. Tá chegando aí, seja bem-vindo. Esse é o Impacto Encruzilhada, episódios semanais, onde
eu procuro refletir sobre impacto social a partir de uma análise, de uma leitura, de reflexões mais críticas, que eu costumo chamar aqui de lado B. Quem está chegando, seja bem-vindo. Quem já segue, muito bom ter vocês aqui. Tá, mas de onde tirar forças para seguir em frente? Pois é, eu tenho me feito essa pergunta diariamente. Às vezes eu fico mais deprê ao tentar buscar ânimo no meu próprio pré-sal, ou no meu volume morto aqui, eu comigo mesmo. E às vezes eu saio mais animado, né, com o que eu encontro lá no volume morto. Afinal, né, são os altos e baixos da vida, não é mesmo? Tem dias que a gente está melhor, tem dias que nem tanto. Mas curiosamente parece não haver espaço para a gente falar sobre essas coisas no nosso setor, não é mesmo? Parece existir um certo acordo velado na fantástica fábrica do impacto socioambiental de não dar visibilidade a certos assuntos. Eu vou listar alguns aqui, tá? Só para ilustrar o que eu estou tentando dizer aqui. Por exemplo, saúde mental, lideranças de estruturas tóxicas, incoerências institucionais, conflito de interesses, erros, inseguranças, falhas e receios, puxadas de tapete e rasteiras, egos inflados, falta de rumos de tantos líderes e organizações aí premiadas, estreladas. E por aí vai, a lista é grande de não temas ou de temas que não deveriam ser tratados, deveriam ser evitados. Paro por aqui, tá, ouvinte? É assunto demais já, só esses aí que eu listei, não é mesmo? Já dá para escalar um time titular aqui completo, com esse monte de não assuntos do nosso setor, um em cada posição. Aqui ainda sobra gente no banco. Mas para muita gente, e para uma certa narrativa majoritária aí no nosso setor, parece que a fantástica fábrica do impacto socioambiental é um setor isento, imune a essas coisas, pelo simples fato de ser uma ponta de lança de transformação do mundo, né? Que buscam construir um lugar mais justo. Sendo assim, o nosso setor ele teria uma certa imunidade a esses temas e viveria um pouco acima deles, né? Acima do bem e do mal, ou nem direita nem esquerda, como você preferir. Bom, preciso dizer o óbvio que isso não é verdade. Eu não acredito nisso e eu atuo na contramão dessa certa ideia majoritária que perspassa, né, que atravessa o nosso setor. Essa visão de que o nosso setor é pica, né? Ele é um herói, ele é, olha que lindo, maravilhoso, graças a nós vamos transformar o mundo num lugar melhor, né? E aí, justamente por isso, a gente ficaria isento, imune a esses monte de cagadas e erros e sacanagens que ocorrem no nosso setor, não é mesmo? E isso nos leva a alimentar falsas expectativas de que aqui no setor tudo é lindo e maravilhoso, que na fantástica fábrica do impacto tudo é maravilhoso e que a gente não tem o direito de criticar ou de ficar deprê ou puto com coisas que acontecem aí ao nosso redor. Afinal, a mudança do mundo, né, virá a partir da nossa linda e heróica atuação, a partir da linda e heróica atuação dos nossos projetos, das nossas organizações premiadas. E nós não temos o direito de reclamar, de ficar com mimimi, de pessimismo, pois, né, é preciso ser um herói, uma heroína do impacto. Só que não. A mudança no mundo virá apesar da nossa atuação. Vou de novo. A mudança no mundo virá apesar das nossas lindas e premiadas organizações. E nós podemos contribuir com alguns míseros centavos nesse rolê. Sim, a gente tem a nossa contribuição, mas ela é muito menor do que a gente se auto coloca para nós mesmos. Mas será mesmo que tudo o que temos feito até aqui tem feito alguma cócega aí no planeta? Tem mexido o ponteiro
para transformar estruturas da nossa sociedade? Bom, sem nenhuma mensuração aqui de impacto disso, me arrisco a dizer que não. A gente mal tem feito alguma cócega no que a gente supostamente advoga que estamos transformando nas agendas sociais e ou ambientais. Bom, mas isso é tema para um outro episódio. Voltando aqui no nosso episódio. Vamos lembrar que nós somos seres humanos, não é mesmo? Nós erramos, nós ficamos tristes, ficamos putos, acertamos e que nós atuamos em organizações que são conduzidas por humanos, pelo menos por enquanto, né? Até que a inteligência artificial nos tire desse lugar. Mas voltando ao título do episódio, né? Eu queria gritar, mas só chorei. Muitas vezes dá uma baita vontade de gritar, de pôr pra fora esse monte de merda, de sacanagem que eu vejo no nosso redor, né, ao nosso setor. Mas há momentos que eu só consigo chorar, lamentar ou ficar deprê diante disso tudo. De novo, sou eu aqui, um ser humano, Fábio, reconhecendo as minhas tantas limitações, reconhecendo que eu também fico chateado, deprê, puto. É sobre isso no final, não é? Sobre reconhecer que há pouquíssimos raros espaços na nossa fantástica fábrica do impacto para falar sobre isso, para reconhecer que a gente é limitado, que a gente fica puto, que a gente fica chateado, né, para trocar esse tipo de feeling, né, de sentimento. Há pouco espaço de confiança para a gente abrir para esse tipo de questões. Afinal, né, se a gente toca nelas, isso queima o filme, né, nosso como profissional. Isso queima o filme da nossa organização ou do nosso projeto e vai deixar o nosso investidor com a orelha em pé, né? Afinal, ele vai ficar percebendo que a gente é fraco, que a gente não vai dar conta, né, de implementar o que a gente se propôs a fazer. Curioso, né? Nos poucos espaços onde a gente pode falar sobre isso, a gente vai ter míseros minutos numa dinâmica de grupo que mal dá tempo de falar e de ouvir, porque a gente vai precisar preencher um canvas ou uns post-its ou escolher um relator do grupo e daí resumir em 3 minutos para o grupão essa montanha de sentimentos aqui que eu estou tentando compilar num episódio. Nem sei se isso vai ser possível também. Enquanto isso, as pessoas que estão ao nosso redor seguem adoecendo, seguem se matando para dar conta de tantos trampos e tantos pratinhos, mas sempre se vendendo como heroínas, heróis do nosso tempo, não é mesmo? Afinal, é assim que a gente quer ser comprado, né, no nosso setor, como pessoas que, apesar da precariedade, apesar de estarmos adoecendo, apesar de um monte de pratinho para girar, a gente tem sempre que parecer foda, que parecer um herói, uma heroína nesse rolê. A gente segue se esforçando para vender uma imagem de fortes, de felizes, mas por dentro a gente segue em pedaços, né? Pelos mais variados motivos, sejam cagadas nas nossas organizações, em nossos parceiros, nas nossas governanças, nas nossas gestões, nas nossas lideranças, em nossos lindos ecossistemas, né? Sejam dilemas aí da vida humana, sejam encruzilhadas ideológicas ou laborais ou precarizações contratuais, enfim, a lista é interminável, né? E embora essa lista de chatices e de temas, de não temas, siga aí em algumas gavetas incômodas ao nosso redor. Tem fonte, tem nascente, tem voz, tem corrente, tem sal na pele, no dente, no mar, na semente, tem. Portanto, o meu convite vai para você, ouvinte. Não ter medo de pôr para fora essas angústias, essas dúvidas, esses receios. Encontre aí algum espaço de acolhida entre pares e divida isso que está aí dentro. Como eu estou tentando fazer aqui nesse episódio, como eu tento fazer diariamente nos posts que eu publico. Desculpe se eu estou fazendo isso, né, aqui num episódio específico sobre isso, mas a intenção é apenas mostrar que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa tirar
o véu desses temas, precisa levantar a tampa desses temas e começar a dar mais visibilidade sobre eles. Eu reconheço que trabalhar com impacto social, ambiental, é muito mais legal do que ser um vendedor de adubo, né, ou de agroquímicos, como tantos da minha profissão, lembrando, né, eu sou um engenheiro agrônomo não praticante. Embora até alguns destes que vendem adubo ou agrotóxicos estão começando a adentrar nas ondas dessa agenda do impacto social, ambiental, ESG e afins. Alguns por oportunismo, outros aparentemente se convertendo a essas agendas. Mas mesmo atuando nesse campo de impacto de forma convicta, a gente se depara com essas contradições ao nosso redor e elas nos afetam. E como, não é mesmo? Nossas próprias contradições nos fazem refletir. Afinal, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu sigo fazendo nessa agenda de impacto? Às vezes gritar ajuda, né? Ficar puto, botar para fora. Às vezes chorar, ficar mais deprê, ficar mais triste. Ou às vezes, quem sabe, as duas coisas ao mesmo tempo. Cada um que encontre a maneira de pôr para fora esse monte de coisas aqui que eu estou tentando descrever num episódio, né, por meio de áudio. Portanto, eu não tenho nada contra os tantos de nós que seguem sempre engajados e felizes ou sorridentes, né, nos feeds aí do setor, nas premiações, nos eventos, nos palcos. Força aí, guerreiros e guerreiras. Não é meu caso, tá? Não soa real para mim dessa forma. Se parecer lindo, maravilhoso e sempre feliz. Simplesmente não consigo ser e estar dessa forma. Aos que conseguem e seguem de bem com a vida e de bem consigo mesmo, sendo dessa forma, parabéns, força aí, guerreiros, guerreiras, sigam em frente dessa forma. Mas já para os demais mortais como eu, né, que precisam de momentos para lamber suas feridas, para refletir sobre essas angústias, pôr para fora de alguma forma, ou simplesmente chorar, força aí também, minha solidariedade. A ideia desse episódio é um pouco dar visibilidade a isso e mostrar que precisamos falar sobre isso, precisamos encontrar tempo em nossas agendas cheias, dentre os tantos pratinhos que giramos, a gente precisa falar sobre isso também. Afinal, quem foi que disse que essa jornada desse tal de impacto seria só de alegrias? Pois é, pelo jeito, não é. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.